Sete características do discípulo. Eu quero falar sobre isto nessa reflexão bíblica, povo de Deus. Se você quiser aprender sobre este assunto tão importante, que eu digo que é fundamental para a vida e fé cristã, permaneça comigo nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Certamente serás abençoado. Eu sou o pastor José de Ribamar dos Santos Silva, sou irmão em Cristo, da Assembleia de Deus, nação Madureira, aqui no estado do Pará, e tenho o objetivo, tenho o propósito, como proposta, né, aqui nesse vídeo e nas minhas transmissões nas redes sociais, trazer mais luz das Escrituras, revelação do Santo Livro de Deus para as nossas edificações e instruções. Bendito seja o Senhor. Pois bem, 7 características do discípulo. Quais são essas características, pastor? Número 1, servo de Deus. O discípulo precisa seguir a Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus fala sobre isso, né? Aquele que quer servi-lo deve segui-lo, tomar a sua cruz, etc. Até porque a palavra discípulo é seguidor, aluno, não é? Então, discípulo é uma pessoa que segue a Jesus. Mas como seguir a Jesus hoje? Obedecendo os seus ensinamentos. É por isso que somos cristãos, praticantes dos ensinos de Jesus, seguidores. Segundo lugar, deve negar a Cristo. Lucas 14, ou deve negar a si mesmo, negar a si mesmo. Lucas 14, 26, negar a si mesmo. Aquele que quiser servir a mim deve negar a si mesmo, para que possa ir comigo. O que Jesus está querendo dizer é que é necessário haver uma renúncia de propósitos pessoais, sonhos humanos, naturais, que não condizem com a vida em Deus, né? Às vezes coisas que seriam ilícitas, pecaminosas, precisam ser abandonadas, como vícios, festas, etc, etc. É necessário uma mudança, é necessário negar vontades, desejos, para ser discípulo de Jesus. Senão não vai ter como, pessoal. É lamentável, né? Tem gente querendo ser discípulo de qualquer forma, e não tem como ser de qualquer forma. Estou colocando para vocês as características do discípulo de Cristo. São 7 características poderosas, fundamentais, que podem marcar a sua história se você prestar atenção nesse conteúdo. Vai servir também para você pregar, você que é pregador, você que é pastor, que ensina aí na tua igreja, quem trabalha com escola dominical, etc. Em terceiro lugar, o discípulo de Cristo tem como característica levar a cruz. É necessário levar a cruz. Mateus 16, 24, Jesus afirma isso. É preciso que aqueles que querem andar comigo tomem a sua cruz e me sigam. Cruz fala de quê, pastor? Sacrifício, não é? Morte. E isto tem que ser diariamente, porque a vida é um dia após o outro. Então, viver mortificando, né, a vida, sacrificando muitas coisas, inclusive os prazeres do mundo, para poder servir a Deus, sacrificando tempo na presença de Deus, e, enfim, finanças, não é? Aleluia, tudo em favor do reino, que é a missão de Jesus, e ela continua hoje através de mim e de vocês, nós que somos a igreja, seus discípulos, seu corpo figurado na terra, por onde o Espírito de Deus opera na consumação dos propósitos eternos do grande Deus. Isto é privilégio. Quarto lugar, permanecer na palavra. João 8,31. Se vocês permanecerem na minha palavra, ouvindo, praticando, vocês vão conhecer a verdade, serão libertos, serão meus verdadeiros discípulos. Então é necessário receber, guardar e praticar a palavra no dia a dia. Ainda com relação às características do discípulo de Jesus, em quinto lugar, dar fruto. João 15, 8. Ele diz que Deus espera que a gente venha dar frutos, e esses frutos devem permanecer para a glória de Deus.
Os frutos aqui são próprios da videira. A gente sabe que nesse texto de João 15, Jesus está falando a parábola da videira. Não é isso? Dizendo que ele é a videira, nós os galhos. Então, o que é próprio do caráter de Cristo precisa ser personificado, evidenciado, produzido em nós. Glória a Deus. Em sexto lugar, abandonar os mortos. Mateus 8, 22, alguém fala que queria sepultar seu ente querido que tinha morrido. Jesus diz que deixa os mortos sepultar os seus mortos e me segue. Ele fala aqui sobre a vida espiritual, sobre a vida sem Deus, não é? Aleluia. Mortos aqui tem a ver com a vida daqueles que não servem ao Senhor, a nossa vida antes de Deus, de Jesus, do novo nascimento, a vida humana, carnal, pecaminosa, reprovável, o mundo e seu sistema dominador, escravizador de vidas, a cultura mundana sob influência de Satanás. É isso que temos que abandonar, esse tipo de morte, de estado de morte, para podermos seguir a Jesus como seu verdadeiro discípulo. Não que temos que banalizar, desprezar nossos entes queridos, é pelo contrário, não é? Mas a nossa devida importância tem que ser mais a Deus e ao seu reino, né? A nossa vida com ele. Sétimo e último lugar, amar a todos. João 13, João Evangelho, versículos 33 a 35, Jesus fala que o mandamento que ele dá agora, o novo mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Assim como ele amou, né? Deu um exemplo, doação, sacrifício, entrega, dedicação às pessoas. É uma demonstração desse amor que Jesus está mencionando aqui e que deve fazer parte da nossa vida hoje como discípulos dele. Aleluia! Aleluia! 7 características do discípulo foi o que eu coloquei aqui hoje nessa breve reflexão. E como cumprir tudo isso aqui? Debaixo da graça de Deus e da comunhão do Espírito Santo, em uma entrega, em um desejo de querer ser, né, o que Deus realmente quer que a gente seja, um verdadeiro discípulo de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Continua conosco, nos segue, se inscreve no canal, segue o perfil, curte, compartilha, nos ajude a esparramar a palavra de Deus pelo mundo. Deus te abençoe.